Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional, nosso tempo de pensar um pouco a respeito das coisas do reino. A gente está estudando o livro de Atos, a gente está já chegando perto do final. Hoje a gente começa no capítulo 27. E hoje eu quero falar de algo que às vezes a gente não leva em consideração. Ouvir homens e mulheres de Deus. Ouvirem conselho de pessoas que foram realmente, que são usadas por Deus. Às vezes na vida a gente quer dar ouvido a tantas coisas. Há pessoas que dizem que têm experiências de vida, pessoas que só têm recursos didáticos ou conhecimentos lógicos. Não que não seja bom ouvir, mas muitas vezes Deus está mandando pessoas que são de certa maneira até simples para nos aconselhar. O que eu penso, irmão, é a gente refletir nas coisas. Não simplesmente ignorar uma pessoa de repente porque ela pareça ser simples, tem uma fala não muito rebuscada, mas ela pode estar sendo usada por Deus para te aconselhar, para que você não passe por determinados sofrimentos, para que você não passe por determinadas lutas. Vamos aprender a ouvir as pessoas. A gente pode ouvir todos e reter o que é bom, mas muitas vezes a gente só quer ouvir o que parece ser mais preparado, o mais importante, o mais bonito. Que a gente vive numa sociedade que o belo se torna verdadeiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui Paulo, agora a gente está vendo Paulo viajando. Ele está indo, vai ser mandado para Roma. E ele está viajando de barco. E essa viagem é longa, né? E ali ele estava enfrentando algumas situações. E o inverno estava chegando. E de repente Paulo aconselha a todos: olha, o inverno está chegando e a gente vai correr risco. Mas para a gente entender como um conselho às vezes não é levado em consideração, vamos ler o texto. Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 27. E é do versículo, vamos ver aqui, versículo 9 em diante. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando, né? Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vida. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno. Por isso, a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta que tem um lado para o sudoeste e outro para o noroeste. E eles achavam que poderiam passar o inverno ali. Então a gente vê aqui, a gente sabe que depois o que vai acontecer, isso a gente vai ver amanhã. Mas o fato é que Paulo aconselhou: olha, não vamos. Mas Paulo era apenas um homem de Deus. Mas ali existia o dono do barco e o capitão, as pessoas que eram e são as pessoas especializadas na navegação. Não que a gente não deva ouvir pessoas especializadas, não entendam isso. Às vezes o médico manda tomar um remédio e um cara qualquer manda não tomar, tem que tomar cuidado. O que eu quero que a gente pense é que às vezes Deus está mandando pessoas que de repente não tem nada a ver com a área dela te aconselhar. Pessoas que são enviadas por Deus para que você não entre em fria, não faça negócios que não agradam a Deus. Homens e mulheres de Deus que são enviados por Ele para evitar tragédias em nossas vidas. Então, alguma lição a gente pode tirar desse texto. Primeiro, a gente tem que ouvir as pessoas, dar atenção, refletir a respeito. Aqui a gente sabe quem era Paulo. Paulo era um homem de Deus. Para aqueles homens ele era o prisioneiro. Ele era até tratado com bastante respeito, tanto que a gente vê no texto anterior que ele tinha uma certa regalia ali. Porque no fundo ninguém achava motivo para mandar ele para Roma, para ser julgado pelo imperador. Mas o fato é que Paulo de alguma maneira conquistou a confiança daquele povo. Mas ele não era um capitão. Ele não era o dono do barco.
mas ele sabia o que ia acontecer. Irmãos, às vezes homens de Deus e mulheres de Deus sabem o que vão acontecer. Por mais simples que eles sejam, por mais que não pareçam ter competência para determinadas áreas, eles sabem porque são guiados pelo poder de Deus. Então, uma das lições que eu gostaria que você pensasse: dê atenção, vença um pouco o orgulho, freie um pouco o que tu vai fazer para ouvir essas pessoas. Isso eu falo para mim também. Porque a gente acha que é pastor, sabe tudo. Não, quantas vezes algum irmão diz: não faz aquilo, pastor, não vai por aí. E eu tenho que parar e ouvir. Claro que a gente tem que ter um discernimento para ver se são pessoas que estão sendo contrárias a ti, mas é outra questão. Mas tem pessoas que querem ver o teu bem. De repente não tem a mesma percepção que tu tem de alguma coisa, mas pelo menos dê atenção, não ignore. Nós ignoramos as pessoas que parecem não ter competência. E é por isso que muitas vezes a gente sofre. Às vezes é um pai, uma mãe que está falando: meu filho, não vai, não faz. Mas sabe por que muitas vezes a gente não ouve determinadas pessoas? Porque essas pessoas se queimam de tanto estar falando. Agora eu vou passar para o outro lado. Você de repente se sente assim: ninguém me ouve. Mas sabe por que ninguém te ouve? Porque tu fala muito, tu aconselha muito em coisas simples. Não gaste o que Deus te deu. Seja pontual, seja sucinto. Um pai perde autoridade com o filho quando ele começa a usar de autoritarismo, ele começa a usar da força, ele começa a falar demais, ele começa a ver problema em tudo. Tem horas, irmãos, que as pessoas precisam cair para poder aprender a levantar. E às vezes um pai e uma mãe ficam só protegendo e o filho não aprende por causa disso. Mas, de qualquer forma, agora mudando de lado, você que tem alguém que está te aconselhando, cuidando de você, preste atenção. Ouça de repente o teu pastor. De repente você quer ouvir só o de fora, da televisão, da rádio, me ouvindo. Ouça também o teu, a pessoa que Deus colocou ao teu lado. O amigo. Às vezes é ignorado o amigo. Mas ele não entende. Mas ouça. Reflita. Falta para nós hoje, o nome desse programa, reflexão. Reflexão para a vida. Reflita, pense, pontue, freie um pouco, não seja rápido em tomar decisões. Porque muitas vezes a gente se arrepende. Quando a gente viu, a gente comprou coisa que não precisa para usar para nada. Como diz um comentarista, tem gente que compra o que não precisa para mostrar para quem não gosta. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e dar mais atenção para as pessoas que estão ao nosso redor. Nem sempre o conhecedor, o especialista, tem a última palavra. Homens e mulheres de Deus podem ser usados por ti. E agora eu vou trazer para o nosso campo aqui, para o mundo espiritual. Nem sempre aquele que é o conselheiro, ou o pastor, ou o líder, tem a última palavra. De repente é o irmãozinho lá, ou o pai, ou até a pessoa que não é cristã, mas ela está com palavras de sabedoria. De qualquer forma, o grande segredo que a gente tem que aprender desse texto é refletir, é pensar, é levar diante de Deus. Nós vamos ver amanhã que esse barco aqui ele vai naufragar. A situação aqui ficou complicada, porque eles não ouviram. Eles podiam ter ficado ali. Tem horas que nós temos que recuar um pouco para avançar de maneira segura. Tem gente que não quer dar 2 passos para trás para poder se fortalecer para avançar. Se tem algo que eu quero te deixar bem claro, de repente você que está me ouvindo, espere um pouquinho. Dê uns 2 passos para poder avançar seguro. Tem hora que a gente tem que dar peitaços de fé, mas tem hora que a gente tem que ouvir os conselhos, para a gente não se meter em ciladas. Deus cuida da gente, e Ele cuida de tal maneira que Ele vai enviar pessoas, anjos, né, para estar tocando o teu coração. A gente vê que Balaão foi aconselhado por uma mula. Às vezes uma placa, um livro, uma propaganda pode nos alertar para muitas coisas. Basta a gente estar atento à voz de Deus. Agora, reflita, irmão. Seja lá que decisão vai tomar, pense bastante naquilo que as pessoas estão te falando.
e não se deixe levar apenas pelos especialistas. Ouça a voz de Deus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, eu queria falar agora de algo que vai mudar a tua vida, mesmo. De repente você está na tua igreja, na tua comunidade e sente que precisa de algo mais. Crescer em conhecimento e na graça do Senhor. Por isso que nós estamos oferecendo esse curso de teologia para abençoar a vida de muitas pessoas. A comunidade de muitas pessoas. Você que é líder, você que não tem tempo de preparar os teus líderes. Essa escola de discípulo que nós temos é para abençoar o reino. Não é algo apenas, quero para trazer para dentro da minha igreja. Não. Eu quero que tenha igreja em tudo quanto é canto aí na nossa região, desde que elas preguem a palavra de Deus. Que sejam igreja. Não apenas um grupo de pessoas que só quer ganhar dinheiro. Então, se você, meu irmão, que está me ouvindo, sente que precisa aprender mais, nos procure. Venha se matricular na nossa escola de discípulos para aprender um pouco da palavra de Deus, ser abençoado, pegar materiais para discipular outras pessoas. Isso não é muito caro e você pode vir mas eu não tenho formação. Meu irmão, a formação que a gente está propondo é transformar a vida. A outra questão que a gente também oferece, que não é só para a nossa igreja, é para muitas pessoas, é os nossos cursos de música. Qual é a ideia? É fortalecer o ministério de louvor. De repente você quer ter um ministério abençoado na tua igreja, mas fica esperando só outras pessoas virem de fora. Nunca vai ter. Capacite aqueles que querem, os jovens que estão na tua igreja. Mande eles nos procurar, que a gente quer ensinar a tocar violão, bateria, contrabaixo, formar uma equipe de louvor mesmo. Ou de repente você vem já até com uma equipe para a gente treinar e ensinar. Para quem? Para a tua igreja, camarada. Pensa nisso. O que a gente pede é apenas para comprar as apostilas. Só isso. Você pode crescer, a tua igreja pode crescer. Agora você tem que procurar ajuda. Nós queremos nos colocar à disposição. E eu peço ajuda também para que você ore pela gente. Isso é igreja, é comunidade. Pense nisso. Vamos crescer juntos. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Pai querido, eu quero chegar diante de Ti, Senhor, para agradecer, Pai, por esse programa, Pai, pela liberdade que nós temos de estar aqui pregando, anunciando o Teu Evangelho, Pai. Peço por esse irmão, essa irmã que está me ouvindo hoje, Pai, que de repente está passando por um tempo difícil, Senhor, como todos passamos, Pai, mas de repente é algo que está tirando a paz deles. Vai visitá-lo, Pai, mostra a Tua presença, a Tua graça, Pai, para que essa vida seja alcançada, Pai. E levanta pessoas, Senhor, que possam ajudar a levar essa mensagem, Pai. Pessoas que vão ser abençoadas por causa da fidelidade, pessoas que vão encontrar realmente sentido em ajudar, Pai. Levanta pessoas com coragem, Pai. Pessoas determinadas, pessoas comprometidas, Senhor, para que a gente possa evangelizar realmente a nossa cidade, o nosso país, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toca no coração de quem está me ouvindo, Pai. Amém, Pai. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.